Sextou com segunda divisão do Campeonato Brasileiro, análise, estatísticas e dicas para esses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar para falar de Série B, né? Temos a Bzinha aí, sexta-feira, dia tradicional. Bezinha? É, Bzinha. Bezinha é a quinta divisão paulista, que é chamada de Bezinha, Ah, é? não? Cara, chamar a Série B do Brasileirão de Bezinha é um pouquinho... Bezona, então? É, Bezona, eu prefiro. Bezona. Então, Sim. a Bezona, com jogos importantes, né? Times aí querendo sair da crise, times grandes, né? Paysandu e Vila Nova que estão mal aí recentemente. E aí, América Matheus, Mineiro também, né? América Pode Mineiro, ser. mas não é muito grande não, América, né? Tu não acha que não? Não, não é. América e Vila Nova é maior. Botafogo da Paraíba é maior que o América Mineiro. Botafogo da Paraíba é maior que todos, sem clubismo. Dito isso, meus queridos, vamos que vamos analisar dois joguinhos da Série B do Campeonato Brasileiro nessa sexta-feira. E vamos começar por um duelo do Z4, velho. Temos Papão da Curuzu contra o Pantera, Paysandu contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Por favor, produção, cartela aí pintando agora na tela. Jogo no Mangueirão, velho, meu mano. Isso. Paysandu que poderia ser Pé Sandu, né? Porque tem um pé no escudo, né? Por que esse pé? É em alusão Isso a aqui. de Hermes, né? Ah, Hermes, é verdade. O pezinho alado. É no Mangueirão mesmo esse jogo, ou é na Curuzu? É Agora Mangueirão, é tá? Mangueirão mesmo, né? Segundo informações... Segundo informações do Google. onde pesquisamos, é no Enfim. Mangueirão. É, o Papão que tem um repá, né, velho, no final de semana seguinte, e aí, pô, precisa vencer esse jogo aqui. O Paysandu não tem nenhuma vitória, velho, na Série B ainda. Isso. E vamos dar uma analisada agora nesse confronto aqui, porque vai ser difícil buscar oportunidade de valor aí nesse jogo. Dois times que começaram a Série B muito mal, por isso vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena para poder ilustrar e trazer informações agora para você, apostador. Inclusive, ó, tem o QR Code aqui, aponta a câmera do seu celular e baixa de forma gratuita, né, Fábio? É sempre bom você ter ali informações, estatísticas. Tempo real assuntos dos jogos, Tempo nossos real. vídeos. Ah, essa é a melhor parte. É, estamos lá, tudo no nosso aplicativo. Baixa aí, galera, dá essa moral pra gente aí. É isso aí. Bom, e aí? Duas equipes que vencem pouco, né? Pois é, acho que o Botafogo de Ribeirão só tem... Ah, não, o Botafogo tem 2 vitórias, o Paysandu não tem nenhuma, né? São 4 empates até aqui na Série B. 4 empates e 7 derrotas. Realmente um início de Série B muito ruim do Papão, né? Vai lembrar que mudou de treinador agora, né? O Claudinei Oliveira agora, né? Isso, tava no Acabou de Londrina, chegar. né? É, pode ser que dê uma animada, né, velho? Mudou seu treinador, em termos teóricos ali, o elenco é o mesmo, mas pode ser que mude ali o ambiente no vestiário, dá um ânimo para os jogadores, talvez jogadores querendo correr mais para buscar espaço no time titular. Enfim, é isso que a torcida do Paysandu espera, né? Porque o time tá ali na lanterna, disparado, na lanterna com apenas 4 pontos marcados. E o Botafogo não dá muito bem também não, né, velho? É apenas o 17º com 10 pontinhos até aqui. É isso, né? 4 pontos, né? 6 pontos já tá ficando uma distância... Começando a ficar considerável, né? O Paysandu é quase o esporte da Série B, né? Não venceu, tá ali afundado, mas tem agora novo treinador aí para tentar se salvar. Tem tempo para se salvar. Bom, confrontos recentes, né? O Paysandu até que fez um jogo competitivo, né? Contra o Cuiabá, tomou gol no final, né? Tava até segurando o 0-0, mas tomou 1-0 e perdeu do Criciúma por 1-0, perdeu pro Novo Horizontino 3-1, perdeu do Bahia, Copa do Brasil, eliminado 4-0. Aí teve um bom resultado, ele empatou com o líder em casa, né? Pois Goiás 0-0. Empatou fora com o América Mineiro, que é um dos melhores mandantes do Brasil, né? Ele tinha ensaiado aí uma reação. Né? Foi aí na final do Paraense, né? Contra o Remo. Ele perdeu o primeiro e ganhou o segundo. Isso. Perdeu o título, né? Perdeu o foi vice-campeão. Nos pênaltis, é isso, né? Pois é, velho. É assim, de forma geral, são partidas que não tem muitos gols, né? A gente viu ali até destoou um pouquinho do Novo Horizontino, mas é o pior ataque da Série B, né? 5 gols marcados apenas. Então, cara, é complicado. Eu acho que o Paysandu vai dar uma certa virada de chave, mas a gente vai precisar muito analisar as odds para esse confronto, tá? Porque o Botafogo de Ribeirão é outro time assim que também não passa lá essas grandes confianças, né, velho? Até vem aí de 3 jogos seguidos sem saber o que é uma derrota. São 2 empates e a vitória contra o CRB por 2-1. Mas antes disso, o time também vinha muito mal, né, velho? Tomou 3-0 do Operário, tomou 3-0 do Atlético, aí ganhou de forma surpreendente de 4-1 do Atlético Paranaense. Foi o jogo que destoou. Porque antes disso era derrota pro Goiás, derrota pro Vila Nova, empate com o Remo em casa, né? Empate em casa também com o Atlético Goianiense. Então, enfim, são 2 times que não passam confiança, né? 2 times que os ataques não são tão bons. A defesa do Botafogo de Ribeirão, ela é consideravelmente ruim para a Série B, tá? Eu acho que até em termos de gols sofridos, se eu não me engano, o Botafogo pode tá até pior que o Paysandu, tá, velho? Bom, vamos pro nosso momento Bet Nacional agora, colocar na tela aí, porque o favoritismo, apesar da fase, é do Paysandu e até alta, discrepante Aí essas é que odds. tá. Aí é que tá o problema, velho. Cara, eu até acho que esse vai ser o jogo da virada de chave do Papão. Mas confiar numa vitória seca do Paysandu é extremamente arriscado para um time que não venceu ainda nessa Série B. E a odd tá baixa, né? Consequentemente. Eu acho que se tivesse uma odd para um empate nula aposta, aí beleza. Ou um dupla hipótese, você combinar ali com algo, beleza.
Cara, por exemplo, essa é uma alternativa que eu acho muito boa, só que a outra é ruim, que é o dupla hipótese do Paysandu e o menos de 3,5. Só que a outra é apenas 1,43, é uma odd muito baixa, aí eu já não gosto tanto. Mas essa é uma alternativa que eu acho muito difícil não dar green. E, velho, por causa da... eu até citei aí, né? O Botafogo de Ribeirão, ele tem a segunda pior defesa da Série B. Toma muitos gols. Só que o ataque do Paysandu é inoperante, velho. É um time que tem o pior ataque da competição. Então, eu acredito que esse jogo aqui, ele ou vai ser 0x0, 1x1, um empatezinho, tem muita cara de empate, ou eu confio na vitória do Papão em 1x0 ou 2x0. Eu acho que é por aí. E por isso, eu acredito que o menos de 2 pontos em gols acaba sendo aí a nossa alternativa. É mais seguro, tá? Eu confio mais em um under 2,5 do que na vitória seca do Paysandu. Porque 0x0 e 1x1 são dois palpites muito viáveis aí, pelo que as equipes têm apresentado. Muito bem, menos 2,5 aí para Paysandu e Botafogo de Ribeirão Preto. Bom, vamos falar agora de Vila Nova e América Mineiro, tá? Duas equipes também que não estão bem, né? Os jogos aí envolvendo equipes que não passam confiança, né? Sexta, 7 da noite, lá no Oba, que é o Onésio Brasileiro de Alvarenga. Pois é, e assim, são duas equipes que a gente colocava como fortes candidatos ao acesso, tá? Pô, dois times ali que facilmente, eu diria, entre as 6 melhores, pode ser por aí, da Série B, né? Mas começaram mal e o momento recente é muito ruim. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar isso, principalmente o Vila Nova, velho. Vem de 4 derrotas seguidas, é bem verdade, tem Copa do Brasil no meio, já a gente dá uma olhadinha. Antes vamos ver a tabela de classificação, por quê? O Vila tá em nono, com 16 pontos marcados. Começou bem, começou ali pelo G4, mas engatou 3 derrotas seguidas na Série B. E o América tá ainda pior, velho. 13 pontos apenas, velho, o 14º. O América tá mal. Vamos ver, começando pelo Vila Nova, né, os resultados, né? O Vila Nova que parou de fazer gol também, né? Pois Ele é, velho. Perdeu do Criciúma de 1x0, perdeu em casa do Novo Horizontino de 1x0, perdeu do Cuiabá por 1x0, perdeu do Cruzeiro 3x0, 4 jogos seguidos sem fazer gol. A última vez que fez foi na vitória contra o Atlético Paranaense 2x1, mas antes não tinha feito contra o Remo, perdeu 2x0, aí 1x0 no Atlético e perdeu também por 2x0 sem fazer gol. Ambas marcam não, já vamos botar Cara, pois é, e outra coisa, tá? As vitórias dele ali, né? 1x0 só na Chape, 1x0 só no Atlético e teve o 2x1 no Atlético Paranaense. Cara, realmente, são muitas partidas aí passando em branco. As últimas 6 derrotas que ele teve, ele não marcou gol nas últimas 6 derrotas. E em 3 vitórias que ele teve, em 2 delas foi apenas um gol. Ou seja, ele só marcou 4 gols nos últimos 9 jogos. É muito pouco para um time que quer brigar para subir, né? E o América Mineiro também não fica muito para trás, não. Um momento bem ruim. Perdeu em casa para a Ferroviária por 2x1. Perdeu para o Volta Redonda, time que estava na zona de rebaixamento ali na ocasião. Antes disso, até tinha conquistado ali uma boa vitória, né? Em casa, fez o dever de casa contra o Atlético Goianiense. Só que perdeu para o Coxa fora por 1x0. Empatou com o Paysandu em casa, que era o Lanterna. Não podia ter dado esse vacilo. Perdeu para o Operário por 1x0. Perdeu para o Avaí por 3x0. Então, meu irmão, retrospectozinho aí bem ruim recente. O América, essa derrota em casa, né? Foi a primeira derrota desde o final de 2023. Pois é, não perdia muito tempo como mandante, né, velho? E isso retrata muito bem aí. Quebrou nós, né? Como é ruim. Pois é. Dupla hipótese, né? Em menos 3,5 do América, mas não deu. Bom, vamos agora para o nosso Momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Vila, uma odd ali acima de 2. Não dá pra confiar, não. Complicado, cara. Complicado. É um jogo muito difícil de cravar resultado final, tá? Eu até confio um pouco mais no Vila, por ser mandante e tudo mais. Só que o ataque do Vila tá muito ruim, velho. Então eu prefiro focar em partida de poucos gols, né? E assim, infelizmente aqui o nosso querido dupla hipótese combinado com under 3,5, que é uma alternativa que a gente sempre gosta, a odd é muito baixa. Então, velho, é uma análise muito parecida com a de Paysandu e Botafogo de Ribeirão Preto, tá? Só que aqui é muito focado no momento ruim das duas equipes. São duas equipes que não passam confiança, sobretudo ofensivamente. E por isso, velho, o menos de 2,5, ele acaba sendo realmente aí a opção mais segura. E eu ainda confio mais nesse under 2,5 aqui do que do Paysandu e Botafogo de Ribeirão, tá? Porque lá eu acho que é um jogo que tende a ser um pouco mais movimentado, as equipes desesperadas. Aqui realmente são dois times que vivem momentos bem ruins, por isso considero essa a hot bet aí dessa sexta-feira. Muito bem, então dica dada aí para Vila Nova e América Mineiro também aí o menos de 2,5 gols, que é uma tendência também muito grande. Muito na Série B como um todo. E os times, o retrospecto recente indica muito isso. Temos a nossa dica secundária, né, que é o mandante o menos 3,5, mas com odd menor, tá? Mas que se você quiser... Colocar numa múltipla, né, eventualmente aquela. Ou quiser achar que 1,43 é um já odd é o suficiente para você, também fica ao seu critério. Pois é. Bom, é isso. Chegamos ao final desta sexta, tá? Do Bets do Dia, mas sábado tem edição, domingo também. Agora todos os dias, porque tem Mundial de Clubes, tá? Então, teremos aí programas diários analisando aí as principais competições. Agora, o Mundial de Clubes e a Série B, né? Que é o que vai ficar aí nesse próximo mês. E, claro, análises, dicas e estatísticas aqui no Bets do Dia. Lembrando, jogue com responsabilidade, tá? Aposta em entretenimento não é investimento. E deixa o seu comentário aí. Qual a melhor sugestão aí para essa sexta-feira? Valeu, tamo junto, até a próxima.